pastor Gino, né, pastor Gino? A gente já se conhece há um bom tempo. Eu congreguei com o pastor Gino ali na Califórnia, né? Há 10 anos, pastor? Mais uns 12 anos, né? Faz tempo, né, pastor? E nós tivemos o prazer de congregar na mesma igreja por um período curto e hoje ele está aí. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. A casa é sua, né? Porque a igreja é a casa de Deus, mas a casa do Espírito Santo somos nós. Que privilégio, irmãos! Que privilégio ser casa, ser templo, ser habitação daquele que desceu na terra e deixou outro dele, Paracletos, outro de Jesus, o Espírito da verdade. Amém? E é o Espírito da verdade que vai nos guiar nessa palavra por toda a verdade. Interessante que a pastora Neide e o pastor Fábio, eles gostam de fazer surpresa com a gente, né, pastor Fábio? Deus me deu essa palavra e eu fiquei ruminando ela. Para quem não sabe o que é ruminar, é aquilo que a vaca faz. Ela passa e engole inteiro. Depois ela deita, mastiga. E assim é meditar a palavra de Deus. Você recebe, engole e depois faz o quê? Mastiga. Amém, queridos? Por isso que a gente vê a vaca deitada mastigando o tempo todo. Ela está ruminando. E hoje pela manhã eu acordei assim, feliz, porque o Espírito Santo, já acordo com ele, e eu me alegrei com ele. Mas eu pensei uma coisa assim, falei assim, tá bom, hoje é dia de culto, tudo bem, mas eu não vou pregar. Porque eu estava mexendo com mudança, embalando mudança. Então, como eu não preciso pregar, eu estou tranquila e eu vou só ficar ouvindo louvor. Meu marido chega para mim e diz assim, é para você pregar. Eu falei, então a coisa muda, né? Agora a reverência aumenta, o temor aumenta, e eu sou muito grata, mesmo grata, porque o Senhor ele pode sondar meu coração por essa oportunidade. Pastor Fábio, representante dessa igreja, né? Presidente aqui dessa igreja, eles têm essa coisa de deixar o Espírito Santo, que eu acho lindo isso, porque eles deixam o Espírito Santo convidar, né? A pessoa que vai ministrar naquela noite, e eles esperam um bom tempo, e na hora que o Espírito Santo vem com carinho, eles chamam. E isso é lindo, porque quem trabalha é Ele, quem faz é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E nós estamos aqui nessa noite somente por Ele. Assim como o presbítero Arilson falou aqui, né, na ministração de louvor. Poderíamos estar em casa porque houve uma chuva gigante, mas nós estamos aqui por Ele e para Ele. Amém. Ninguém sairia de casa se não fosse pelo Espírito, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos trouxe. Amém, queridos? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 9. É uma palavra conhecida sobre Mefibosete. O Senhor começou a falar muito comigo essa semana sobre como nós temos visto nós mesmos. Como temos olhado para nós mesmos. E eu não costumo muito dar título para a palavra, a não ser, hoje eu estou até usando esboço e eu não uso, mas assim o Espírito Santo quis hoje que eu usasse o esboço. Quem gosta muito disso é Leonete, marido abençoado ali. E o título dessa palavra o Espírito Santo deu o título: assim como nós nos vemos, nós somos. Assim como nós nos vemos, nós somos. É o título da palavra.
Vamos para 2 Samuel, versículo 9. Quem não achou, ouça, porque a fé também veio de ouvir, ela veio de ler, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus, aleluia. Me ajude a pregar. Sabe por quê, irmão, que eu falo me ajude a pregar? O Senhor falou algo que queimou no meu coração. Ele disse assim: olha para mim, no ambiente espiritual nunca tem espaço sem preencher. Então me ajude a pregar. Quando fica muito silêncio demais, quem vai tentar ocupar o espaço é o adversário, porque ele é teimoso, ele é insistente. Maior é o que está em nós, mas não deixe ele ocupar espaço aqui não, amém? Porque hoje o culto é de libertação, e num culto de libertação não pode ter espaço vazio. Se por acaso acontecer, não vai em nome de Jesus, já está repreendido. De ficar assim, dá glória a Deus. Comece a cantar, porque o louvor espanta. Amém, queridos? Vamos para a palavra. Foi só uma introdução. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonathan? Então chamaram Ziba, um dos servos. De Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? A lealdade de quem? A lealdade de Deus. A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ele está perguntando. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. Paro por aqui. Essa história, leia ela em casa. É tremenda essa história. Ela fala muito ao meu coração e ela vai falar a todos nós hoje. Porque o título da palavra é como? Assim como nós vemos, nós somos. E não existe espaço vazio no mundo espiritual. Essa história vai nos falar de um homem chamado Mefibosete, que em meio a uma guerra muito grande, ele cai ainda bebê das mãos da babá dele, e no meio da guerra que essa babá corre para salvar essa criança chamada Mefibosete, filha de Jonathan, neto de Saul. Ela sai correndo para salvar essa criança em meio à guerra. Essa criança cai e vem uma carroça que estava na guerra e passa em cima, e esse cara fica aleijado. Interessante que o Senhor me levou a refletir como que nós estamos vivendo um tempo de gente dodói, de gente que não pode ouvir certas palavras, porque na minha tradição está dizendo aleijado. Na sua está dizendo aí diferente? Levanta a mão. Tem alguém dizendo diferente de aleijado aí? Ninguém. Hoje a gente tem que ficar mudando o jeito de falar, porque tudo ofende. Vocês têm percebido isso? Você não pode chamar uma pessoa de deficiente, de aleijado mais, porque tudo é bullying, tudo é. E queridos, aqui eu não estou levantando uma bandeira e nem fazendo apologia a nada errado, não. Eu estou dizendo que nós temos que ter uma alma curada. Eu estou dizendo que nós temos que olhar para nós mesmos e
Está comigo aqui nessa noite? Nós somos aquilo que Deus vê, não aquilo que nós vemos. Porque, querido, então, principalmente nós mulheres, a gente acorda, tem dia, né? Tem mulher, levanta a mão comigo, não me deixa sozinho. Tem dia que a gente levanta, a gente se sente a vassoura atrás da porta. E tem dia que a gente levanta e se sente uma princesa, quer arrumar o cabelo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas todos os dias, independente da existência do mal, porque a palavra de Deus diz que todo dia temos o mal para vencer. Porque ela diz: basta cada dia o seu mal. Então, mesmo que você ache que o mal não existiu naquele dia, ele existiu. Porque ele não cessa de tentar. Ele quer a minha casa, ele quer a sua casa, ele quer a minha vida, ele quer a sua. Porém, Deus quer muito mais. Glória a Deus, aplaude o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou ler mais 2 versículos dessa história, que está no capítulo 10 e 11, no versículo 10 e 11. Continuando no 9, por favor. Filhos, aqui a minha está com um restinho aqui atrás, perdão. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Para ele quem? Para Mefibosete. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Quem é? Neto de Saul, Mefibosete. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Aonde Mefibosete comerá sempre? Na mesa de quem, queridos? Na mesa do rei. Mesmo naquele dia que você olhar para você mesmo, que você olhar que acha que você está feio, que você não está bem, que você está mal, você precisa lembrar que o Senhor te chamou para comer na mesa com Ele. Ele não te tirou de um lugar, de um encharco de lodos que dizem salmos, para você comer das migalhas que caem da mesa. Ele chamou para comer na mesa com Ele. Glória a Deus. Então, como Deus nos vê, assim somos. Não é como nós vemos, é como Deus nos vê. E nesta noite Ele quer curar almas aqui. O Senhor diz para mim pela manhã que Ele quer curar almas nessa noite. Tem gente se vendo mal aqui. Interessante que Mefibosete estava numa terra chamada Lodebar. E a palavra Lodebar significa lugar sem pastos. Ou seja, uma ovelha sem pasto, o que acontece com ela, querido? Ela morre, não morre? E Mefibosete estava em um lugar chamado lugar sem pasto. E Deus toca no coração do rei Davi, manda seu servo e faz assim: ei, sai da terra, sai desse lugar sem pasto, vem virar ovelha, vem comer na mesa, vem comer na mesa com o rei. E sabe o que Mefibosete responde? Mefibosete responde assim: logo eu, um cão morto. Olha como Mefibosete estava se vendo. Mefibosete, que ele tinha uma herança gigantesca, porque o rei Saul deixou muita herança para ele, mas ele estava aprisionado dentro de si mesmo. Ele via aquele homem aleijado por fora, mas ele não via como Deus via por dentro.
Ele não olhou como Deus olha. Ele se viu como um cão morto. E ele tinha uma herança gigantesca nas mãos de Davi, por causa de uma aliança feita entre Davi e Jonathan. Davi era um homem muito sério nessa questão da aliança. Davi era um exemplo para nós e é até hoje um exemplo de arrependimento e um exemplo de temência da aliança feita com Deus. Davi só não é exemplo para nós. Como pai, nós temos uma dificuldade aí com ele. Mas, queridos, ninguém é perfeito. E Deus chama Davi segundo o coração dele. Oh, meu Deus, quem tem um título desse? Sabe por quê? Porque ele olha o coração. Deus não te vê por fora, Deus não me vê por fora. O Senhor diz assim: eu não resisto um coração quebrantado e contrito, mas o soberbo eu resisto. Quer ser livre, irmão? Quer parar de se ver como cão morto? Deixa Deus sondar seu coração. Deixa Deus entrar e falar como o pastor falou. O pastor fala. Deixa ele fazer uma faxina, deixa ele tirar, deixa ele começar a limpar. E não põe plaquinha de aqui não, aqui não. Sabe aquela plaquinha da grama, não pise? Quem subiu lá para pôr a placa? Fez o quê, querido? Pisou, né? Não põe para Deus não, porque ele pisa a si mesmo. Não adianta, dele não tem como esconder nada. Nada. E se tem algo escondido, quer ser livre? O culto hoje é de libertação. O culto hoje é de libertação. E não deixe os grilhões de Satanás, não deixe os dados e as setas malignas dele te aprisionar. Quando ele disser para você que você é menos do que o que Deus diz que você é. Aqui neste culto, nessa noite, só tem príncipe e princesa, amém? Porque príncipe e princesa comem na mesa com o rei. Um dia, Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar, lugar sem pasto. E no outro dia, ele estava limpo, lindo, arrumadinho, com roupa de príncipe, comendo na mesa com o rei. Você pode estar aqui hoje, nesta noite, se vendo mal, se achando aquela pessoa incapaz. Não, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz de louvar e adorar o Senhor. Se você se vê assim, eu quero dizer para você: isso aqui é a mesa do rei, isso aí é a mesa do rei. Coma nesta noite da mesa do rei. E não se veja menos do que Deus tem para você. Satanás vai sempre tocar na alma, nas emoções. Por quê? Ele derruba a gente nas emoções. Porque nas emoções há uma briga. Entre alma e espírito tem uma briga. A alma milita, ela briga, ela guerreia. E a alma vai dizer para você: você não vai levantar hoje, você não vai arrumar esse cabelo, você não está bem, a autoestima fica baixa. Por que eu disse aqui que no mundo espiritual não há espaço vazio? Por que eu disse isso? Porque quando você fala, você enche o ambiente. Ó, eu vou tirar o microfone um minutinho para a gente fazer uma experiência. Entenderam? O ambiente ficou como? Vazio no mundo espiritual. Mas a palavra enche a sala. Em Gênesis, o Senhor vai dizer assim: a terra
era sem forma aí? A terra era sem forma aí? Ela era, agora ela não é mais. Agora ela está cheia de embaixadores do reino aqui, amém? Levanta a mão aí os embaixadores do reino. Queridos, aonde você coloca a planta do seu pé, você vai embaixar a cultura do céu. Porque você não está mais em Lodebar. Você não está mais numa terra que não tem pasto. A Crete é uma porta aberta para que nós possamos entrar aqui como ovelhas e comer pão da vida, beber água viva que desceu do céu. Quando Jesus estava naquela cruz e muito próximo da morte, havia uma lei judaica que dizia para os soldados antecipar a morte daqueles que eram mortos por cruz. Eles tinham que pegar um pau e quebrar a perna para não ficar agonizando muito tempo e os soldados não terem que ficarem tanto tempo ali vigiando, porque a morte na cruz ela é agonizante e ela é demorada e ela depende de cada resistência de cada pessoa, da resistência de cada pessoa. E o interessante que o corpo de Jesus não podia ser quebrado nem o osso. E ele veio pela lei judaica. E aqueles soldados ali, eles olhavam para ele e não entendiam, porque ele falava: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E ali a boca dele resseca de tal maneira. E ele pede água e eles molham uma trouxa de pano, de tecido, no vinagre e coloca na boca de Jesus. Mas há um momento que eles começam a entender e eles começam a perceber que eles estavam crucificando o Filho de Deus. Aqueles soldados só se viam como soldados. Eles só viam a ordem dada, porque só havia lei, não havia graça. Hoje nós vivemos debaixo da graça porque Ele morreu. Há uma graça aqui. E sabe o que significa graça, queridos? Favor imerecido nós não merecemos. É bem verdade que nós não merecemos comer na mesa com Ele. Mefibosete se viu no tempo da lei. Ele se escondeu porque ele tinha medo que Davi, como rei, ele tinha o direito, querido, de matar Mefibosete. Mas Davi tinha um coração segundo de Deus e havia feito uma aliança com Jonathan. E ele cumpre essa aliança pegando Mefibosete no meio de Lodebar e leva para a mesa para comer com o rei. E aquele cara se torna um homem tão limpo, tão livre. Mefibosete se torna tão livre que mais para frente, leia a história em casa, você vai ver que coisa mais linda que Mefibosete faz. Mefibosete faz uma coisa que me deixou muito feliz. Que eu falei: meu Deus, isso é lindo. Por que o Senhor diz que não resiste um coração quebrantado e contrito, mas Ele resiste o soberbo? Mefibosete aceita aquilo tudo com uma humildade tremenda. Mefibosete aceita tudo aquilo, aquela herança, aceita comer na mesa, aceita as pessoas fazerem a barba dele, aceita ser servido, e ele aceita tudo que é dele por direito, mas ele não tira a essência da humildade do coração. Não vá, se você não vá na dependência de Deus. Se não for na dependência de Deus, não vá. Mefibosete, acontece uma outra guerra. E essa guerra, Mefibosete já estava comendo com o rei. E a guerra era uma guerra terrível. E Davi tem que fugir. E Davi estava fugindo do próprio filho, chamado Absalão. E Davi pega tudo. E o servo vem Zipa, pega tudo, pega a fruta,
queridos, isso aqui eu vou aprender e eu quero aprender com vocês. Nunca tome decisão importante no meio de uma turbulência de emoção, porque isso é fruto da alma. Davi tomou uma decisão no fruto da alma. Sabe como, pastora Jane? Pergunta para mim. Sabe como, pastora Jane? Sabe como? Ele estava fugindo do próprio filho. Ele estava angustiado. Ele estava apavorado. Ele estava tomando decisões difíceis. Ele estava muito triste porque era o próprio filho dele que estava lutando contra ele. E ele tomou uma decisão errada. Ele duvidou da fidelidade de Mefibosete. Ele duvidou, porque Ziba para a carruagem. E quando ele para, Davi pergunta para ele assim: Ziba, cadê Mefibosete? Ziba mente. O servo dele mente e fala assim: agora ele disse que queria ficar lá, porque olha, Senhor, ele está doido para tomar o seu lugar de rei. Que mentira, que mentira. Davi vai para onde ele tinha que ir, passa um período longo, termina a guerra. Ele recebe a notícia que o filho era morto, chora muito, chora muito, chora muito. A Bíblia diz que ele teve um luto muito profundo. Aí Davi volta. Davi, vamos voltar agora. Ziba arruma tudo, de novo, volta. Sabe quem vem receber Davi de braços abertos, com a barba por fazer, sujo, sem tomar banho, porque ele não tinha condições, sozinho. Naquela época não tinha cadeira de rodas, irmãos. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Nem um banho ele pôde tomar, nem a barba ele pôde fazer. Mas ele ficou lá esperando o rei. Querido, fidelidade e lealdade está em escassez. Fidelidade e lealdade nos tempos nossos está se tornando algo escasso. Mefibosete fica ali, recebe o rei, vai correndo: meu Senhor, o Senhor voltou. Oh, gente. E Davi diz assim: ué, você está aqui? Disse: claro, meu Senhor, eu estava te esperando. E Davi diz assim: e agora? Eu tomei uma decisão errada, porque naquela hora que o servo dele contou a mentira para ele, ele disse assim: tira todos os bens daquele cara então. Olha isso. Está entendendo, queridos? Está entendendo comigo? Davi falou assim: tira os bens dele todo agora. Ziba, agora tudo é seu. É a intenção de Ziba. Eu posso conjecturar, tá? Não é a Bíblia que diz isso não. Mas qual era a intenção de um mentiroso? Roubar, matar, destruir. Se a intenção do mentiroso é roubar, matar, destruir, eu posso conjecturar, não posso? Eu posso dizer que Ziba estava intencionado, mal intencionado, porque ele mentiu, dizendo que ele falou que queria tomar o lugar dele. Mas Davi tomou uma decisão e disse: toma tudo dele então, a herança. Só que ele fala assim, quando ele chega: meu Deus, e agora? E Davi fica: meu Deus, e agora? E Davi é segundo o coração de Deus. Espera aí, se Deus chamou ele de segundo coração, porque o coração do homem era quebrantado. Ele tem esse título, não é à toa. Davi vai e fala assim: eu vou ter que tomar uma outra decisão agora. Eu, como rei, preciso tomar outra decisão. E aí Davi já estava mais calmo, enlutado ainda, mas mais calmo. Ele toma a decisão de dividir a herança entre Ziba e entre Mefibosete. Mas ele dá uma ordem para Ziba: você vai servir ele agora o resto da sua vida. E ele continuou. Tanto Ziba quanto os filhos dele serviram Mefibosete o resto da sua vida. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu ministrei uma palavra, a pastora Neide me levou
Como é que é o nome do lugar? Quem foi? Aonde foi, pastor? Em Cantagalo. E eu ministrei a palavra e o título dela era a história, é como termina que se conta. A história é como termina que se conta. A história de Mefibosete é como termina que se conta. Ela começa como lá no capítulo 1? Cai da carroça, perde a perna, uma babá foge, leva ele para Lodebar, cria ele lá como mendigo. Mas como ela termina, queridos? Comendo na mesa com o rei. Quem quer comer na mesa com o rei? Nós já estamos comendo, amém? Aqui, o pão, a água viva, a mesa está posta nessa noite. E se você tem algo aí ainda dentro de você, que você ainda acha que você é incapaz, vamos tirar hoje, nessa noite? Vamos jogar fora? Vamos ficar livres? Nós vamos sair daqui nessa noite livres, sabe por quê? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos. O culto é de libertação. E nós somos livres. Livres para adorar, livres para bendizer, livres para exaltar, livres para trabalhar, livres para plantar, livres para colher, livres para viver. E uma vida em abundância. Quando Jesus estava naquela cruz, o soldado vai enfiar a ferramenta, fala não. A lança. Obrigado, meu amor. A lança. Aonde ele enfia a lança? Debaixo da costela. Sabe por que ele enfia debaixo da costela? Porque eu fui tirado debaixo da costela no homem. E a água viva que desceu do céu é Jesus, que é a água viva. Ele ali mostrou que homem e mulher é um com ele. Ninguém é melhor que ninguém. Mas existe uma ordem de hierarquia, claro. Deus deixou muito claro. O homem cabeça. Isso é muito claro. Mas por que na costela? Para andar ao lado. Ninguém na frente, ninguém atrás. Ao lado. Antes, dá a mão para o seu irmão. Se ele caiu, se ele pecou, não aponta o dedo não. Pega ele, anda com ele assim, ó. É assim que o Espírito Santo anda conosco. É assim que o Espírito Santo anda conosco. E Ele vai dizer para você nesta noite: Ele está assim com você. Não temas, Ele é contigo. Aleluia. Aplaude o Senhor. Glória a Deus, né? Eu já estou encerrando essa palavra. E leia em casa essa história. Rumine ela. Medite nela. É uma história que fala muito sobre autoestima, sobre libertação interior, sobre cura interior. Porque a maioria das nossas prisões, porque aqui, glória a Deus, aleluia, não tem ninguém preso. Tem alguém com tornozeleira aí? Não tem não? Glória a Deus, não tem. Tem alguém aí que dorme na cadeia e volta para casa? Não tem. Mas a maioria das nossas prisões está aqui. Sabe como o elefante é adestrado? Eu já vou terminar essa, para terminar mesmo. O elefante é adestrado, hoje em dia é proibido, né? Nos circos, o dono do circo adestrava o elefante, sabe como? Ele pegava ele bebezinho e amarrava o pé dele numa corda e fincava numa areia. E ele crescia pensando que estava preso. E ele ficou enorme, gigante, e ele não fugia do circo. Porque se ele quisesse, ele derrubava o circo inteiro.
preso. Tem muita coisa que o toco está amarrado, a corrente está no seu pé e você pensa que está preso. Você não está preso, é mentira do diabo. O toco está na areia, a areia não prende toco nenhum. Glória a Deus. Vai ter louvor? Vai. Nós já estamos encerrando essa palavra. E nós sairemos daqui livres. Livres, completamente. Tem um louvor, eu não sei se o presbítero Arilson conhece. O presbítero Arilson é improvável o nome do louvor, você conhece? Não? Eu ia pedir para o presbítero cantar, falar muito, ia fechar, né? Qualquer louvor que o presbítero cantar aqui vai ser direcionado pelo Espírito Santo, amém? Eu quero deixar isso claro. É um louvor muito bonito e eu vou falar só uma mensagem dele. Ele canta assim: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido. Glória a Deus. Aplausos.